os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Queremos te ver, Senhor. Então eu quero cumprimentar os meus irmãos, os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube da nossa igreja, os irmãos que estão aqui, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um texto da Sagrada Escritura com vocês, que está no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Romanos 5. A partir do verso de número 1. A palavra de Deus, ela diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então nós estamos iniciando este culto com a certeza de que nós fomos justificados por Deus mediante a fé. Então nós temos paz com o nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus agora. Quero convidar você que está aí na sua casa, se esqueça de tudo que está à sua volta, se desligue um pouco, daquilo que você tem que fazer amanhã, e vamos todos agora juntos, como igreja, orar, adorar ao nosso Deus para o louvor da sua glória. Pai, nós oramos a Ti, Deus, porque sabemos que só somos justos porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para poder morrer no nosso lugar e pagar, ó Deus, a nossa dívida. E através da morte de Jesus Cristo, Pai, nós temos livre acesso a Ti. Então, ó Deus, diante dessa dependência, diante desta verdade, Pai, nós agradecemos o Senhor.
Ó Deus, nós oramos aqui, ó Deus, em gratidão, em adoração, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor representa, ó Deus, na nossa vida. Ó Deus, o privilégio de poder ter essa certeza, Pai, que nos dá esperança, essa certeza que nos traz paz, de que apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, ó Deus, nós somos de Ti. Nós fomos conquistados pelo Senhor. Então, ó Deus, isso é motivo de gratidão, isso é motivo de alegria, Pai, porque sabemos que tudo isso é obra das Suas poderosas mãos. Então, ó Deus, nós iniciamos este culto, ó Pai, com o louvor que nós cantamos, nós iniciamos este culto, ó Deus, com essa oração, e que o Senhor alcance, ó Deus, cada lar e cada casa que se reúne, ó Deus, nesse momento, para poder cultuar, para poder adorar o Teu santo e soberano nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é muito bom poder adorar o nosso Deus, é muito bom ter essa liberdade de cultuar o nome poderoso de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu quero falar com você que está na devolução dos dízimos, né? Dos dízimos e das ofertas. Então, nós temos a conta da nossa igreja, você pode estar ali fazendo essa transferência. Se você quiser vir aqui à igreja no horário comercial, né? O nosso secretário ele estará ali para poder te receber e para poder te orientar ali da melhor forma possível. A palavra de Deus, ainda em Romanos 5, agora lá no versículo 8, ela fala assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, eu quero ler isso aqui mais uma vez com você. Preste bem atenção. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa maravilhosa aqui que nós encontramos nesse versículo. Que Deus ele morreu por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então eu quero convidar você a fazer uma reflexão agora nesse momento, acerca de como está a sua vida, de como está a sua vida espiritual, como você está se relacionando com Deus. Irmãos, muitas coisas nós precisamos deixar de lado, muitos hábitos nós precisamos abandonar. E nós só vamos conseguir vencer o pecado, crendo que Cristo ele morreu por nós, somente em Cristo, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir vencer os nossos pecados, aquilo que tem assolado e minado a nossa vida espiritual. Então vamos orar agora, pedindo a Deus para que Ele nos perdoe, confessando os nossos pecados. Pai, nós oramos a Ti, Pai, e pedimos perdão. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes falhamos, Pai. Falhamos porque agimos sem buscar no Senhor orientação. Falhamos porque muitas vezes, ó Deus, ouvimos a voz do nosso ego. E não estamos, ó Deus, sensíveis para poder ouvir e discernir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes damos preferência a ouvir tantas vozes, tantas coisas que estão sendo ditas nos dias de hoje, e esquecemos, ó Deus, de nos recolhermos no silêncio, nos recolhermos, ó Deus, na intimidade do nosso lar e da nossa casa, e ter um momento ali, ó Deus, aonde a gente possa se relacionar com o Senhor, ó Pai. Então perdoe, ó Deus, toda essa frieza espiritual, Pai. Essa frieza espiritual que é uma consequência, ó Deus, do modo como nós estamos levando a vida, como nós estamos vivendo, ó Deus, esse cristianismo. Muitos, ó Deus, já não oram mais. Muitos, ó Deus, estão com dificuldade de adorar o Senhor em um culto online. Ó Deus, mas tudo isso, ó Deus, é a consequência daquilo que estamos negligenciando, Pai. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor, ó Deus, renove a nossa fé. Que o Senhor renove a nossa esperança.
Somos sim, Pai, pecadores, reconhecemos sim, ó Deus, a nossa natureza, mas sobretudo também, ó Deus, sabemos que o Senhor enviou Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e nos justificou diante do Senhor, ó Pai. Então, assim que nós oramos, é assim que nós pedimos ao Senhor, muita ajuda nesse momento, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, fiquem atentos ao nosso grupo de WhatsApp chamado Família IPBA. Lá no grupo de WhatsApp chamado Família IPBA, você vai ter acesso a todas as programações online da nossa igreja, os cultos online, a escola bíblica online, os cultos, né, dos jovens, né, o encontro online dos jovens, da UPA. Então eu quero pedir para você, que se você que não está fazendo parte desse grupo, Família IPBA, que você envie para mim ou para a igreja aqui, né, o seu número, que nós vamos providenciar, né, a sua inclusão ali neste grupo. Então, que Deus nos abençoe nesse momento. Vamos louvar ao nosso Senhor com a nossa equipe de louvor. Amém. Amém. Boa noite. Mais uma vez nós estamos tão longe, né, um dos outros, mas tenho certeza que é a vontade de Deus para a nossa igreja neste momento. Eu sei que no conforto do nosso lar, às vezes é muito difícil a gente prestar atenção no culto ou louvar. Eu tenho criança, mas eu queria convidar e te desafiar nessa noite a louvar a Deus conosco. Fique em pé, se movimenta, vamos cantar, vamos adorar aquele que é o único digno de todo louvor. Amém? Achado sou, que o pobre diga nele rico sou. Deixa o rio fluir, que o cego diga nele posso ver, que o morto diga nele vida posso ter. Deixa o rio achado sou, que pobre diga nele rico sou. Deixa o rio fluir, que o cego diga nele posso ver, que o morto diga nele vida posso ter. Deixa o rio fluir. Poder
poderoso para cuidar de nós, Deus, cuidar das nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente, Deus. Abençoe a nossa comunidade, a nossa igreja, todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento, todos aqueles que estão enfermos, Deus. Que Teu Espírito Santo possa estar visitando cada vida, Jesus. Derrama a Tua cura, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Nós Te louvamos e nós declaramos, Deus, que nós Te amamos nessa noite, Deus. Não há nada melhor do que estar na Tua presença e poder Te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Cumprimento todos vocês que estão participando do nosso culto pela internet, pelo Zoom.
nós não pudemos nos reunir na igreja por causa da determinação do nosso conselho, uma determinação bastante sensata, uma resolução corretíssima. Então, hoje nós estamos conversando sem ninguém, mas Deus está aqui e Deus está certamente nos abençoando. Eu cumprimento você que está junto comigo nessa noite, as pessoas de vários lugares do país que estão nos assistindo, pessoas queridas, gente que a gente tem o maior carinho, pessoas que eu nem conheço, que têm se comunicado, têm dado a sua opinião ao participar dos nossos cultos. Eu quero falar um assunto interessante nesses dias. Eu quero falar, começando essa noite, eu quero falar sobre batalha espiritual em tempo de crise de Covid-19. E eu quero ler um texto de uma coisa que fala a respeito da vida de uma pessoa, de um servo de Deus que viveu muitos anos, séculos aí atrás, e que toda a experiência de vida dele está registrada no livro que recebeu o seu nome, o livro de Neemias. E Neemias é um exemplo nítido de alguém usado por Deus numa época de uma batalha espiritual sem precedentes. Então eu quero ler, presta sua atenção, se você puder, também na sua casa, abrir a sua Bíblia, no livro de Neemias, no capítulo 1, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. E aí diz aqui, você pode ver em negrito, diz que Neemias ora por Jerusalém, que estava passando uma crise sem precedentes. Aí diz assim o texto, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Preste atenção nessa expressão aqui. Grande miséria e desprezo. Aí ele diz, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti.
pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O nosso Deus, como Neemias, nós nos colocamos diante de Ti. A situação está tão difícil, Senhor. Tantas vidas ceifadas, tanta gente com problemas emocionais seríssimos, tanta gente que está perdendo a esperança, que não sabe mais o que faz, tanta gente que não sabe em quem acreditar. Permita, Senhor, que essas pessoas, que todos nós possamos voltar o nosso coração para Ti, e que Tu possas ouvir a nossa oração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão do mundo inteiro que está sofrendo essa pandemia, do mundo inteiro que está passando por uma crise como nunca existiu, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Age a nosso favor. Olha quantas pessoas, o nível de miséria que está aumentando, de pobreza. Tem misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor, enquanto a gente vai estudando a sua palavra, o Senhor vá falando ao nosso coração e nos dando paz. Em nome de Jesus. Quero fazer aqui algumas perguntas para você que está assistindo. As perguntas que eu faço são estas: quais as lições que você tem aprendido nesse tempo de Covid-19? O que o isolamento social, o afastamento das pessoas que você tanto ama, tem lhe ensinado o quê? Olhando a Escritura e percebendo os acontecimentos, chego à conclusão que não é fácil liderar em tempo de crise. Não é fácil liderar o lar neste momento. Não é fácil liderar uma empresa nesse momento. Não é fácil liderar uma igreja em tempo de crise. Agora, imagine, pense comigo o seguinte: imagine liderar uma cidade, imagine liderar um estado e um país. O líder é pressionado de todos os lados. Neemias é um exemplo de liderança em tempo de crises em todos os sentidos: moral, familiar e espiritual. O que eu quero mesmo destacar é um aspecto dessa liderança de Neemias. É a batalha espiritual que Neemias travou. Porque o desenvolvimento da liderança deste homem não foi fácil. E o grande resultado da batalha espiritual de Neemias foi um avivamento ocorrido. Queira Deus que esse resultado, avivamento, aconteça também na sua vida,
aconteça em sua casa, que esse resultado aconteça na igreja, que esse resultado aconteça na cidade, em nosso estado, em nosso país, que aconteça. Antes de qualquer coisa, chama a sua atenção para algumas coisas que foram benéficas à liderança de Neemias, que serviram de estímulo à sua vitória na batalha espiritual. Acredito que essas coisas precisam acontecer também conosco, para sermos à semelhança de Neemias, vitoriosos também. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, antes da gente compartilhar algumas lições que a gente pode aprender aqui. A primeira coisa, é preciso apresentar a nossa necessidade pessoal, ou a necessidade da nossa casa, como também a necessidade do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país e da nossa igreja, a quem pode resolvê-la de forma definitiva. E quem pode resolver de forma definitiva é Deus. Mas o perigo é quando eu consigo ser mais íntimo com meu irmão ou com a minha irmã na fé, que eu consigo ser mais íntimo a meu irmão, que eu julgo espiritualmente equilibrado, do que com Deus. Eu posso exemplificar o que eu estou dizendo olhando para a família do meu pai, por exemplo. A matriarca da família do meu pai era minha avó. Todas as decisões tinham que passar pelo crivo da minha avó. Se ela concordasse, tudo bem. Caso contrário, nada feito. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Portanto, se você é uma pessoa que ama Deus, se você é uma pessoa cristã evangélica porque ama Deus, então você tem o privilégio de apresentar suas necessidades, as necessidades da sua igreja, a necessidade do povo, aquele que pode ajudar e pode resolvê-las. O próprio conceito de seres humanos finitos e falhos poderem dirigir-se e influenciar o Senhor infinito, todo-poderoso, está reciamente. Todavia, é isso que a oração faz. Orar é coisa séria. Há uma atitude adequada, dignidade, sobriedade, reverência e cuidados que devem ser observados. É o nosso trabalho mais importante neste mundo. Ter uma audiência com Deus sobre coisas importantes para Ele e para nós. Colocar outro empreendimento humano bem no fim da lista, ou coloca outro empreendimento humano no fim da lista. O que eu estou dizendo é o seguinte: nossa necessidade
como também as demais necessidades, incluindo as da igreja, têm que ser apresentadas a Deus. Segunda coisa, é preciso que se levante um exército de intercessores, porque o papel do intercessor é de suma importância. Deus sempre opera desse modo na batalha espiritual, porque ninguém sozinho, ninguém consegue ir longe na batalha espiritual. Nós podemos ver 2 exemplos bíblicos. O primeiro, a chegada definitiva do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi precedida por intercessão séria. Antes que a realidade se consumisse, Deus fez com que 120 discípulos ficassem fechados em oração durante 10 dias no cenáculo. Segundo exemplo, as orações dos salmistas, como também as orações dos profetas, revelam que o nascimento de Jesus Cristo foi precedido por muitas orações. Simeão e Ana fizeram intercessão até o dia do seu nascimento e de sua dedicação no templo, como está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no capítulo 2, no verso 21 até o verso 38. Então a gente percebe que Neemias foi instrumento usado por Deus, soberanamente escolhido por Deus, para levar a renovação a Jerusalém. Agora, uma coisa que a gente observa é que Neemias nem sequer começou a apresentar o seu caso a Deus. Pelo menos durante 4 meses, ele orou. E esse período foi necessário e resultou num grande avivamento. Ele orou de dezembro até o final de março e começou tudo em abril, como diz aqui o capítulo 1, no verso 1, e no capítulo 2, no verso 2, no verso 1, quando ele diz: no mês de Nisan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então esse período, esse princípio não muda. A vitória sobre a batalha espiritual não é conquistada sem uma intervenção prévia e fervorosa. Sem oração, nós individualmente e a igreja coletivamente, jamais poderemos esperar um avivamento que sempre desejamos. Isso também se aplica ao nosso país. Sem a oração, as complicações que estão ocorrendo na cúpula do país não terminarão nunca. Portanto, devemos perceber que a oração necessária não procede de desejos vagos emocionais. Ela deve ter uma forma preparada, deliberada, que honre a Deus. E as orações de Neemias eram assim. A sua oração possuía dignidade, majestade e grandeza. Por isso,
eu quero chamar a sua atenção para junto vermos as características da oração de Neemias como líder, que levou a conquistar uma grande vitória, apesar da batalha espiritual tremenda deste servo de Deus. Primeira lição que se aprende é que a oração tem que ser tanto pessoal como corporativa. Observe que o texto diz que Neemias começou orando sozinho. Está aqui no capítulo 1, do verso 2 até o verso 4. Diz aqui o texto: veio Anani e contou tudo para ele. Disse tudo o que estava acontecendo. E aí diz que, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós geralmente fazemos nossas orações, maiores orações sozinhos, quando Deus, apenas Deus é a nossa audiência. Uma sinceridade genuína, a verdadeira medida do nosso fardo começa a emergir. Portanto, não nos impressiona ninguém, não precisamos impressionar ninguém quando estamos sozinhos. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então essas palavras de Jesus focalizam esse aspecto particular da oração. E ele também, o próprio Jesus, observou o mesmo princípio. Porque o evangelista Marcos narra no capítulo 1, no verso 35, que Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Depois dessa oração, oração sozinho, então vem a oração corporativa. Ela é de muita importância. Embora tenhamos pouco conhecimento de como se desenvolveu na época de Neemias, essa oração corporativa se achava presente, sem dúvida estava ali, porque o verso 11 aqui do capítulo 1 diz assim, ele orando, ele dizendo, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração que teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Em algum ponto, em algum momento, em algum momento da vida deles aqui, em algum ponto dessa história aqui, Neemias, durante essa temporada de oração, ele se ligou a outras pessoas, porque o texto diz assim, que se agradam em temer o nome de Deus. Portanto, a oração corporativa indica um período de reunião com outros que tinham o fardo similar à salvação de Jerusalém. O que se aprende aqui é que quando os crentes se reúnem para orar, vem a liberdade e termina o impedimento para o progresso espiritual. Então a vitória vem. Segunda coisa que vamos aprender é que a oração tem sua origem na necessidade. A gente percebe muito bem isso aqui no capítulo 1, no versículo 2, da segunda parte do versículo 2 e o 3. Porque Neemias sentiu a necessidade da sua cidade.
Evidentemente, ele esperava notícias melhores. Não é isso que acontece conosco? As notícias do aumento do Covid-19 não têm nos assustado? Mais de 70 mil pessoas já morreram. Mais de 1.800.000 pessoas infectadas. Isso não entristece? Então nós temos que orar. O grupo que veio, que voltou com Zorobabel, fez muito para construir o templo. Esdras estabelece a adoração e liderava uma renovação espiritual num período anterior. Mas agora, o quadro era horrível. Disseram para ele: muros estão caídos, portas estão queimadas, e o povo experimentando grande miséria e desprezo. Preste bem atenção. Muitas pessoas em nosso país estão nos grupos dos miseráveis. Gente em profunda miséria e pobreza. Profunda miséria e pobreza. Então o Covid-19 fará aumentar o número de pobres e miseráveis. Segundo os especialistas, pelo menos em 3 países, chamados de países emergentes: África do Sul, Índia e Brasil. Não é isso que nós estamos vendo? Portanto, a terrível necessidade começou a se insinuar na sensação de segurança de Neemias com seu emprego e sua boa casa. A necessidade tem de se aproximar pessoalmente de nós, antes que façamos muito para salvar um povo, uma cultura. O que eu estou dizendo é o seguinte: a pergunta que eu quero fazer é esta aqui: quais são os nossos muros? Quais são os nossos muros derribados e portas queimadas? E a grande dificuldade do nosso país, quais são? Um governo bombardeado de todos os lados, uma economia sofrível, uma educação em crise, crise de emprego, crise moral e, o pior de tudo, crise espiritual. Quais são os nossos muros derribados e portas queimadas de nossas casas? Falta de amor entre a maioria dos pais, falta de respeito entre pais e filhos, filhos e pais, falta de liderança ou exagero de liderança do marido para com a sua esposa e seus filhos, falta de honradez da esposa e dos filhos para com o pai, e o pior, falta de autoridade dos pais, porque os filhos sabem que o que eles dizem aqui não é o que eles vivem em casa. Como também o comportamento dos filhos aqui não é o mesmo em casa. Então, quais são os nossos muros e portas queimadas de nossa igreja? A maledicência que às vezes campeia em nosso meio, quando não queremos assumir os nossos pecados e a culpa dos mesmos, quando ao invés de mudarmos de atitude, pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, começamos a argumentar e nos defender, apontar os erros das outras pessoas, ou insinuamos que outras pessoas fazem isso, aquilo ou aquilo outro, sem podermos ou sabermos provar. Quando vemos nosso irmão errar,
mas não admoestamos. Muros derribados, portas queimadas, pessoas em grande dificuldade. É isso que o pecado está fazendo. Nos dias de Neemias, muitos só viram a necessidade no nível superficial. O irmão de Neemias e os outros homens viram a necessidade como um tipo de atitude de torcer as mãos em desespero. Eles sabiam descrever os problemas em detalhes, mas aparentemente a necessidade não os tocou a fundo, como aconteceu com Neemias. Ele a viu, ele a sentiu, muros derribados, portas queimadas e pessoas em grandes dificuldades e desgraças o levaram a orar. Não é assim que a gente está vendo? Não entristece o seu coração em ver pessoas queridas da igreja sendo alcançadas por esse vírus? Não entristece o nosso coração quando se percebe que cada dia parece que a gente vai ter notícia de mais um alcançado? Então nós temos que orar, porque nós estamos no meio de uma grande batalha espiritual. Agora, deixa eu terminar dizendo uma coisa para vocês. Qual é o objetivo de Deus em responder às nossas orações? Por que Jesus se comprometeu a agir quando nós estamos pedindo? A resposta está em João capítulo 14, verso 13. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então este é o objetivo supremo de toda oração. Não para que tenhamos aquilo que pedimos, mas para que Deus seja glorificado naquilo que pedimos. Então a nossa missão neste momento é orarmos. Quando a gente vê tudo isso acontecer, os muros, as casas em crise, pessoas sofrendo, então isso aqui é uma batalha espiritual que nós devemos estar, que nós estamos envolvidos, e nós podemos e devemos orar, sozinhos e em grupos na nossa casa. E a vitória virá. Deus ouvirá a nossa oração e Deus mudará a nossa sorte. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir que Deus, bondosamente, Deus faça um grande milagre na nossa nação. Deus faça um grande milagre na sua casa, na minha casa, na igreja, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Nosso Deus, nós oramos como teu servo Neemias. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor intervenha, que a sua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor nos dê libertação dessa enfermidade, que ela não alcance mais os lares da igreja. Que o Senhor estenda a sua mão de graça e de poder e de misericórdia sobre a Igreja Presbiteriana do bairro Amambaí, sobre a cidade de Campo Grande, sobre o estado do Mato Grosso do Sul e sobre a nação brasileira. Que o Senhor faça isso também com o mundo que está sofrendo com essa enfermidade e que o Senhor derrame a bênção da gente ficar livre do que está acontecendo e que haja um grande avivamento, que as pessoas voltem o coração para o Senhor e que a gente possa ver o maior número possível de pessoas convertidas. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todos aqueles que amam sinceramente o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim sempre louvou por mim, mesmo eu não merecendo. Meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o nome da minha vida, Senhor do meu viver, é graça, Senhor, teu eterno favor, és eu Jesus.